Pode se assentar, queridos, por gentileza. Algumas quartas atrás, eu iniciei uma série de mensagens, uma série de estudos, que tem como proposta tratar questões que afligem a alma, ou questões que afligem a psique. Porque a alma, no grego, é psique. Mas aí, com o passar do tempo, para não haver uma confusão de alma estar ligado à questão de ordem espiritual e espírito, porque em até algumas obras, alma pode ser também, ou psique pode ser também traduzido por espírito, então resolveu-se, na maioria das obras, traduzir psique para mente. Então, questões ligadas à mente. Passou a enceradeira aí. Nesses estudos, seria muito importante a sua troca. Para quem está chegando agora, então eu já disse que algumas quartas, para ser mais preciso, há 2 quartas, essa é a terceira. Nós começamos a falar sobre medo. Eu dei uma introdução longa, porque a minha proposta aqui não é falar de forma técnica sobre, por exemplo, medo, que é o tema que estamos tratando. Eu até dei a definição de medo, o conceito de medo, à luz da psiquiatria, mas é ampliar a visão dos irmãos e como a gente lida à luz das escrituras. Então, nós já vimos o que o medo causa nesses 2 últimos estudos, nas 2 últimas quartas-feiras. E o Caio e a Thaís, eles estão trabalhando para fazer corte. E aí, esses estudos, acredito que dentro em breve, eles vão aparecer para os irmãos, e a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, só os estudos. Então, o que o medo faz, ou como lidar com medo, parte 1 e parte 2. Nós falamos que o medo nos deixa céticos, né? O medo faz com que tenhamos dúvidas. O medo nos faz egoístas, é uma outra característica. O medo faz com que venhamos a paralisar ou até mesmo retroceder. Também falamos que o medo faz com que tenhamos uma visão muito limitada da situação a qual estamos vivenciando. E por último, falamos na semana passada que o medo é contagioso. O medo contamina. E nós usamos um texto base, que foi uma experiência que o povo de Israel teve quando saiu do Egito. Talvez o primeiro grande desafio daquele povo rumo a Canaã, a terra que mana leite e mel, que foi Êxodo 14. Mas hoje nós vamos avançar, porque eu busquei apresentar. Pastor, se limita apenas a esses sintomas. Medo faz com que a gente fique cético, o medo faz com que a gente fique egoísta, o medo faz com que a gente... Não! É claro que seria de uma tolice muito grande, até de uma soberba, querer esgotar esse assunto. Mas a gente apresentou talvez alguns sintomas do que o medo faz. Mas hoje, André, eu gostaria de apresentar aos queridos como lidar com medo. Esse medo que é excessivo. É importante também, irmã Cida, lembrar que o medo faz parte da nossa condição humana, né? Ser humano, então, ou todo ser humano, em algum momento da sua caminhada, tem medo. Alguns mais, outros menos. O problema, irmã Mônica, é quando esse medo é de ordem excessiva e começa a trazer adoecimento para a mente. Mas aquele que nunca teve medo aqui, senhor Abraão, que me atire a primeira pedra. Alguém aqui, senhor Arboês? Senhor Arboês, aquele que nunca teve medo aqui, que me atire a primeira pedra. Né? Senhor Arboês largou as pedras, né? Então, eu quero dizer que o medo, ele é bom. Até a nível fisiológico e neurológico,
quando se tem medo, o nosso corpo fica num sistema de alerta, né? Então, o medo, irmão Dalmi, faz parte da condição humana. Ser humano, então, todo ser humano, em algum momento, vai ter medo de algo ou de alguém. Mas a grande questão é esse medo de ordem excessiva, que pode trazer um adoecimento. E ainda mais, esse medo de ordem excessiva e constante, que pode nos impedir, Isaurinha, de desfrutarmos da plenitude das bênçãos de Deus. E aí hoje, então, como a gente tem utilizado o povo de Israel, a gente poderia dizer que é um medo de ordem coletiva, quando saiu do Egito. Agora a gente vai usar um texto que é o povo de Israel, que está muito pertinho ali, eles estão na fronteira da terra prometida. E muitos não vão conseguir desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus por causa do medo. Eu quero hoje, pelo menos, dar algumas dicas, apresentar algumas possibilidades de como encarar o medo. E gostaria muito dessa troca, que não fosse apenas uma via de mão única. Fiquem à vontade para contribuir, para perguntar, porque o texto sagrado ele é tão rico, irmã Carmen, porque o mesmo texto, uma lição que eu vejo, o outro vai ler o texto e vai ver outra lição, outras lições. E isso não necessariamente é algo errado, não. É a riqueza do texto sagrado. Então, fiquem muito à vontade. Por isso que eu fiz esse movimento de até descer um pouquinho, né? E aí, os irmãos, quem chegou um pouquinho mais cedo, eu pedi para se aproximar, para a gente ter essa troca, para não ser apenas essa via de mão única, como a maioria das vezes é, onde só eu falo. Mas se os irmãos sintam-se à vontade para trocar. Até aqueles que estão nos visitando também. Fique muito à vontade para perguntar, para indagar e para até acrescentar alguma coisa. Veja lá, o livro de Números, capítulo 13, por favor. Números, capítulo 13, a partir do verso 25. Nós vamos ler até o verso 33. Números 13, do 25 até o 33. Diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, verso 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim
também o éramos aos seus olhos. Que Deus abençoe a sua palavra. Bom, Deus havia orientado a Moisés a escolher 12 líderes, um líder de cada tribo. 12 espias, eles estavam ali na fronteira da terra prometida, era atravessar o Jordão e espiar a terra. E assim o fizeram. O texto que nós acabamos de ler diz que eles passaram ali 40 dias. Trouxeram um relatório muito preciso, né? A terra é boa, mana leite e mel. Trouxeram o fruto daquela terra. Mas aí, no relatório deles, eles começaram a dizer, olha, há gigantes lá. Aí falaram, olha, os heteus, os amorreus, os jebuseus, e onde cada povo morava ou habitava, né? E 10 falaram o seguinte, olha, não tem jeito, não tem solução. Aqui não aparece a fala de Josué, aparece a fala de Caleb, né? Mas Josué estava ali também e estava junto com Caleb. E Caleb falou, opa, peraí, vamos subir, Deus está conosco. Mas o que aconteceu é que, infelizmente, como nós já havíamos dito, o medo contamina. E parece que houve ali, não uma pandemia, porque pandemia pega o mundo todo, né? Mas uma epidemia de medo surgiu ali no arraial. Mas, como eu disse, hoje eu quero apresentar como lidar com medo. E aí eu vou usar a experiência de Caleb e Josué. A primeira coisa que eu vejo, olhando para Caleb e Josué, é que em meio aos medos que temos na nossa condição de ser humano, lembre-se, eu trago à sua memória quem está com você e o que ele já fez por você. Quem está com você e o que ele já fez por você. Caminhe mais um pouco comigo. Chegue no verso 14, no capítulo 14 de Números, verso 9 e verso 11. Porque aí está a primeira dica aí. Olha só. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais, ou seja, não tenha medo do povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O final do verso 9 diz o quê? O Senhor é conosco, não temais. O Senhor é conosco. Então, lembre-se quem está com você. O verso 11. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Ou seja, aquele povo não apenas estava se esquecendo de quem estava com ele, que era Deus, o Todo-Poderoso, e de que do que Deus já havia feito por eles. Bom, como o medo surge na nossa psique, surge na mente, a gente vai começar, então, a trabalhar a mente. Trabalhar a mente de que forma? Opa, tem essa situação, eu estou com medo. Mas quem está comigo? E o que ele já fez por mim ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada? E aí, queridos, mesmo que em meio à nossa caminhada, e se a gente puder fazer uma analogia, em meio à nossa peregrinação a Canaã celestial, surjam lá os anaquins, surjam os gigantes, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está ao seu lado. E é muito interessante que é o próprio Senhor que vai perguntar a Moisés, Moisés, será que esse povo aí não pode lembrar, não? E aqui eu estou parafraseando, tá?
Não pode lembrar o que eu já fiz por eles ao longo desses 40 anos, porque foram 40 anos peregrinando no deserto? Será que eles não conseguem trazer a memória? E agora aqui, muito pertinho, como eu disse, era atravessar o Jordão, eles estavam na fronteira ali. É agora que eles vão temer, que eles vão deixar esse medo excessivo dominar aí, fazer com que eles retrocedam. Não é possível. Traga à memória o que pode dar esperança à sua vida. Como isso faz a diferença? É preciso lembrar que quem está conosco é o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. É preciso lembrar o que Ele já fez por nós. Sabe, queridos, em meio aos medos que nós temos, nós precisamos trazer à memória, e isso é um exercício, que Ele entregou o que Ele tinha de mais valioso e de mais precioso, em meu e em seu lugar. Então, essa é uma dica, se é que eu posso assim dizer, ou é uma possibilidade de caminhar que eu vejo aqui, quando eu olho para esse texto. Quando o medo invadir seu coração, lembre-se de quem está com você e o que Ele já fez por você. Faça esse exercício rapidinho, lembre-se quantas coisas Deus já fez por você. Quantas coisas Deus já fez por você. Quantas coisas Deus já operou em sua vida. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Podemos pular para a próxima dica? Como lidar com o medo, encarar esse medo? Sob a palavra do irmão Arboez, eu passo. Se ele disser que não, eu fico. Podemos caminhar, irmão Arboez? Sim, fica à vontade. Não, até 2. Sim, sim. Aham. Aham. Irmão Arboez, deixa eu pegar uma parte aqui, que aí o irmão contribui, porque a turma não está ouvindo. Porque o que o irmão falou, uma parte aí, de culpar Deus, o irmão contribuiu porque falou que o irmão tem medo, e o medo faz parte da condição humana, e o irmão não procurou culpado. E uma outra parte é o meu último tópico do sermão, ou do estudo.
Segura, porque eu vou falar o segundo tópico e o irmão contribui aqui. Para quem está conosco online, o irmão Manuel Pedro Arboez é um homem nobre aqui da Espanha, né? Literalmente ele é um homem nobre. Ele está compartilhando conosco a sua experiência da cegueira. Ele ficou deficiente visual tem 2 anos, mais ou menos, e ficou comentando que ele trabalha fazendo prótese, né? Então, o trabalho dele é todo manual. E falou da questão do medo, mas ele não buscou culpados, não é isso? Então tá, dá uma segurada aí, porque isso tem a ver com o meu segundo ponto aqui. Obrigado pela sua contribuição, ela é sempre muito bem-vinda. Acho que se a gente combinasse, não daria tão certo assim, mas o Espírito Santo de Deus tem a sua forma ímpar. E aí, queridos, a segunda dica que eu apresento aqui, ou pelo menos que eu quero compartilhar nas Escrituras, é justamente, em vez da gente, diante do medo e de uma situação difícil, em vez da gente ficar buscando culpados, busque soluções, busque agir. Veja lá o verso 30, de Números 13, por favor. Olha só. Diz assim, ó. Foi o que Caleb fez. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra. Diferentemente, se a gente for ler todo o texto e o contexto, dos outros 10 e o povo que começou a falar: Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer. Mas não. Caleb falou assim: olha, vamos lutar contra eles, pois seremos vitoriosos. Como eu disse, e o irmão Arboez acho que contribuiu muito com a sua experiência de vida, se nós não estivermos atentos, o medo, que faz parte da nossa condição humana, pode nos paralisar e pode nos tornar egoístas. Em que sentido? De acharmos que tudo é culpa do outro. E esse outro pode até ser Deus. E existem situações que, para serem resolvidas, é preciso coragem. Veja lá, 1 Samuel capítulo 17, verso 24, a experiência de Davi. É claro que a gente sabe que Davi, o menino que venceu o gigante, mas é muito interessante quando Davi chega ali no acampamento e naquele vale ali onde está tendo aquele confronto. 1 Samuel capítulo 17, verso 24. Depois deixa aberto aí que a gente vai ler o verso 28. Diz assim, olha, 1 Samuel 17, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então, quando a gente lê o texto todo, diz lá que todos os dias Golias se saía ali da sua tenda, chegava no meio ali do fronte de batalha, levantava, olha, escolha aí um israelita para lutar contra mim, e ele aparecia, o povo corria. Ele aparecia, os soldados israelitas corriam. Aí Davi chega lá, porque Jessé fala assim: filho, vai lá ver como é que estão os seus irmãos e me traga informações. Assim Davi o fez. Aí veja o verso 28, do mesmo capítulo. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Olha só porque Eliabe ficou bravo. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Quem mandou Davi para lá? Foi o pai. Davi estava cumprindo uma ordem do pai, uma orientação do pai. Eliabe
era muito brabo para acusar Davi de ser mexeriqueiro, de ser a intrusão, mas não tinha a mesma coragem para enfrentar Golias. É muito interessante isso. Para enfrentar o gigante, ele não teve coragem, mas para acusar Davi de intrometido, ele não pensou duas vezes. Por que eu trago esse texto? Os 10 espias também não tiveram coragem de liderar o povo para adentrar a terra prometida. Não tiveram coragem de liderar o povo para ir lá e enfrentar os anaquins. Pelo contrário, eles entraram na síndrome de gafanhoto, porque eles dizem: nós diante daqueles gigantes éramos como gafanhotos. Mas para acusar Moisés, que era um homem de Deus, nisso eles foram corajosos. Para acusar Moisés de ter guiado o povo para morrer ali, isso eles foram corajosos. Somente Caleb e Josué se colocaram à disposição para liderarem o povo contra os anaquins. Por isso, irmão Pedro, em meio aos nossos medos, sejamos aqueles que buscarão soluções, ou que buscarão solucionar o problema, e não acusar. Sejamos aqueles que não iremos buscar culpados, mas resolver e buscar agir. Resolver as questões e buscar agir para resolver essas questões. Então, eu acho que isso tem a ver com o que o irmão está trazendo, porque tem ainda um outro ponto, que é o último, que tem tudo a ver com o que o irmão está trazendo também para a gente. Mas fique à vontade se quiser acrescentar mais alguma coisa. Não apenas o irmão, mas os outros também. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Irmã Cida, irmã Mônica, irmã Cirlei, André, calmos, serenos e tranquilos? Bom, a penúltima dica aqui. Eu disse que o medo faz com que nós venhamos a ter uma visão limitada, encurtada da situação. Então, quando nós temos uma visão limitada, nós precisamos pedir ao Senhor para ampliar a nossa visão. O povo teve uma visão limitada, causada por quem? Pelos 10 espias. Como eu disse, eles se achavam pequenos demais, gafanhotos. Em toda situação é preciso ter uma visão correta. E a visão correta, senhora Abraão, é aquela que vem do Senhor. Qual é a visão correta de mim mesmo? É aquela que vem do Senhor. Qual é a visão correta da situação que porventura possa estar me causando medo? Bom, é aquela que vem do Senhor. Existem alguns versos nas Escrituras Sagradas que, em determinado momento, eles funcionam como amuletos, né, como jargões. Mas não são. Por exemplo, diante de questões difíceis, diante de situações delicadas, como é importante a gente lembrar de Romanos 8,37. O que diz lá? Eu e você somos mais que vencedores. Em quem? Em Cristo Jesus. Sabia disso? Você sabia disso? Querida visitante, você sabia que em Cristo Jesus você é mais que vencedora? Você sabia que Isaías 43:3 vai dizer que agindo Deus, quem há de impedir? Você sabia que tudo posso naquele que me fortalece? Filipenses 4:13. E aí, queridos, apenas Josué e Caleb tinham uma visão correta. Porque eles se tornam grandes, porque é um Deus grandioso que está com eles. Não será fácil, mas eles não estavam sozinhos. O Senhor havia prometido aquela terra.
Só Josué e Calebe estavam conseguindo ter uma visão correta daquilo que Deus tinha para eles e daquilo que eles eram. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Perceberam como isso faz diferença em meio aos momentos em que esse medo de ordem excessiva quer invadir a nossa mente e quer justamente fazer com que nós tenhamos uma visão encurtada de quem somos ou uma visão encurtada da situação a qual estamos enfrentando? Dúvidas, perguntas, acréscimos? E por último, e não menos importante, Josué capítulo 14, do verso 10 ao verso 13. Aí a gente dá um salto, enquanto você abre aí. Então, toda uma geração, quem tinha de 20 anos para cima, não adentrou a terra prometida. Ficaram literalmente andando em círculo no deserto, com exceção de Josué e Calebe e seus familiares. Toda aquela geração morreu ali no deserto. Passou-se um tempo, chegou o momento daquele povo, passou mais 40 anos. Chegou o momento daquele povo adentrar a terra prometida. Agora sim, Josué capítulo 14, verso 10, 11, 12 e 13. Diz assim: Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Na verdade não foram 40, 45, né? 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. É chegada a hora de tomar posse da terra prometida. E a gente ouve a fala de Calebe. Lembra Calebe lá em Números 13, 30? Eia, subamos, possuamos a terra. E o povo não quis ir, não quis ouvir Calebe. Agora, naquela época Calebe estava com 40 anos. Agora Calebe está com 85 anos. E chegou a hora dele tomar posse da promessa do Senhor. O que eu aprendo aqui é que em meio aos medos da vida, seja realista, otimista e corajoso. Porque foi isso que Calebe foi. Ele foi realista. Alá, gigante. Alá, anaquins. Ele foi otimista. Mas ele foi corajoso. Vamos lá. A mesma força que eu tinha há 45 anos é a mesma força que eu tenho agora. E aí, Calebe poderia dizer: não, agora, não, já estou cansado. Já não dá mais. Não. Porque ser realista é fundamental
para que a gente possa encarar os nossos medos, para que a gente não venha tampar o sol com a peneira. E aí vai de encontro a palavra do irmão Pedro. E agora? Eu tenho uma deficiência, o que eu vou fazer diante dessa deficiência? É uma realidade, não é algo que ele inventou, não é algo que criou, que surgiu em sua mente, não. Ele não consegue enxergar mais e ele é um profissional que trabalha com as mãos e trabalhava com os olhos. Agora, quem são os seus olhos é a irmã Rita. E continua trabalhando. Mas é uma realidade, realista. Mas é um homem otimista e um homem corajoso. Que todos os dias sai para trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Não deixou que o medo, e agora? Como será? A minha empresa, como será? Não deixou o medo lhe paralisar, não deixou o medo lhe retroceder. O medo pode até estar presente. O que será que vai acontecer amanhã ou daqui a um mês? Será que eu vou ter os clientes? Será que eu vou conseguir? Mas mesmo com medo, continua caminhando a cada dia. Então, acredito que o irmão Arboez sirva como uma boa ilustração diante do que a gente está vendo aqui. Porque, pois não, sim, fale. Deus é muito bom, né, irmão Arboez? Então, e aí vai de encontro ao que a gente disse logo de cara. Lembrar sempre de quem está com você. E o que ele tem feito pelo irmão. É o mesmo Deus que há de fazer na minha vida e na sua vida também. Então, queridos, aqui são dicas, e como eu disse, o assunto não se encerra aqui, mas olhando essa experiência de Josué e Caleb, eles nos ensinam a encarar o medo. O medo estava ali presente dentro deles, mas não os paralisou, não fez com que eles retrocedessem. Eles lembraram de quem estava com eles e de que o que Deus havia feito por eles ao longo daquela jornada. Em vez de ser um agente de acusação, busque ser alguém que trabalhe para a solução. Peça ao Senhor para ampliar e lhe dar visão. E seja realista, otimista e corajoso. E que o nosso bom Deus continue a nos abençoar. Semana que vem nós iniciamos com um novo tema sobre questões que afligem a alma. Sempre trazendo experiências de alguém ou de um povo à luz das Escrituras. Então, eu espero que, assim como para mim foi edificante na minha caminhada, e tem sido, que também na sua caminhada possa ser edificante. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra que é sempre viva e eficaz. E nos ajude, Pai, em meio aos nossos medos,
que são presentes, que às vezes fazem com que sejamos céticos, às vezes faz com que sejamos egoístas, às vezes nos paralisam, nos retrocedem, às vezes nós contaminamos outros, mas que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o medo que está ligado à nossa psique, que possamos começar a trabalhar a partir da psique. Lembrando sempre quem está conosco, que é o Senhor, e o que o Senhor já fez por nós. Nos ajude a cada dia mais termos uma visão ampla de toda a situação. Nos ajude, em vez de buscarmos culpados e sermos agente de acusação, possamos ser agente de solução. E, Senhor, que possamos ser realistas, otimistas e corajosos na nossa caminhada do dia a dia. Que assim como Caleb, depois de 45 anos, tomou posse da sua bênção, tomou posse da promessa que o Senhor fez a ele. Que cada querido e querida que está cultuando conosco nessa noite, possa, no seu tempo, no tempo certo, tomar posse da bênção que o Senhor tem para nós. Que não deixemos de desfrutar da plenitude das tuas bênçãos por causa do medo. É o que eu lhe peço. E já te agradeço em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém